Bom, schönen guten Morgen, Entre Rios. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Meu nome, que vocês sabem, é David Alegre, David, em Brasil. Estou muito contente pela oportunidade nesses dias de poder compartilhar com vocês nesse espaço maravilhoso. E a seu pedido, eu preparei umas informações sobre o uso de extrato CO2, uma comparação com pellets em termos de produção, composição, logística e tecnologia cerveceira. Primeiramente, vou me permitir mostrar uns slides com informações gerais, mas acho que possam ser interessantes para você também. E aí, seguidamente, entramos ou abordamos o tema principal. O tema climático, a mudança climática, já chegou para ficar e nos afeta a todos de alguma ou outra maneira, não? Ao cultivar do lúpulo, também é afetado por intensas jornadas de calor, elevada temperatura, até 28 ou 30 graus no verão alemão, e também por la escassez de água. Então, aqui trago uma gráfica, desculpe pela tradução, mas acho que é a única slide com o título em inglês. Nessa curva verde, vemos o promédio de la temperatura em nosso centro de pesquisas de lúpulo em Hüll, ubicado em Baviera, muito conhecido por o mundo de lúpulo. E vemos que os anos das colheitas 2024, 2025, a temperatura ha ido incrementando, não? Em termos de precipitação, em milímetros, também. Antigamente, o período de chuva era cíclico, normal. Agora, a chuva pode cair em algum momento onde a planta não necessita água. Cai ou muito antes ou muito depois. E a planta sofre. E por isso também que a qualidade, o rendimento baixa. Impacta muito, não? Eu queria começar assim porque eu trago uma mensagem nova de que está fazendo a cooperativa de lúpulo alemão para contrarrestar um pouco esse fenômeno. Contra a temperatura não podemos fazer nada, não podemos modificar o ambiente, mas com o tema de água podemos fazer algo. E temos um projeto desenvolvido na HBG. Se vocês conhecem, a HBG é uma cooperativa de produtores de lúpulo alemão, integrada por aproximadamente 1.000 cooperados, 1.000 famílias que, tradicionalmente, desde aproximadamente 1.200 anos, estão involucradas no cultivo de lúpulo em Baviera, sobretudo. Então, fundamos um projeto, uma associação de irrigação do Hallertau, para garantir o cultivo sustentável do lúpulo em vista das mudanças climáticas. É um projeto que agora se encontra em uma fase de planejamento e estimamos que em 2027 já estão dando os primeiros passos de infraestrutura. Por que esse projeto? Como falei antes, o tema de irrigação de água é
es difícil. Y el gobierno alemán promulgou uma lei onde você não vai poder extrair mais água do subsuelo para uso agronômico. E solamente, só o 20% da área de cultivo do Hallertau tem irrigação. O outro 80% depende da condição climática. Se chove ou não chove, aí afeta consideravelmente a qualidade da colheita. Então, há muita variabilidade em rendimento, em produção de alfa-ácidos, etc. O projeto consiste em tomar água quando o rio Donau ou o rio Isar tem superávit, produto do deshielo das montanhas. Quando o nível sube, aí vamos pegar água para fazer uma espécie de armazenagem e com tubulações e sistemas de bombeio levar essa água a seus cultivos, as plantas, como se mostra aqui, com riego tipo goteo. É um método que se chama, acho que israelí, inventado lá, onde também se aproveita o uso de fertilizante. Então, se recebe o nome de fertigation. Ok? Essa é uma novidade. É uma novidade que vai estar acontecendo nos próximos, mais ou menos 2 a 4 anos. Ok? Vocês acham que já conhecem as regiões típicas de cultivo de lúpulo na Alemanha, mas vamos a dar uma olhada para refrescar um pouco os conhecimentos. As principais regiões de cultivo de lúpulo da Alemanha, a principal, a mais grande, é o Hallertau, bem conhecida por vocês, com aproximadamente 15.600 hectares de cultivo, seguida por Tettnang. Tettnang está ubicada aqui embaixo, perto ao lago de Constanza, ao Bodensee. Tem uma climatização tipo mediterrânea, um microclima, e aí se cultiva o lúpulo, manzana, frutos vermelhos, pera, com muita boa qualidade. Por causa dessa cercania ao lago, tem esse microclima que não é tão frio e tem uma umidade também e um sol muito rico. Então, o típico lúpulo que vocês conhecem é o Tettnanger, um lúpulo muito nobre em aromas, que se cultiva nessa região especialmente. Luego temos a região de Spalt, onde se cultiva Spalta Select, por exemplo, e Elbe-Saale, que é uma região muito grande em espaço, em metros quadrados. Ela está distribuída em 3 territórios federais alemães, é muito grande. E também está perto da República Tcheca. E nessa região se cultiva, por exemplo, muito Saaz alemão. A produção, a colheita da 2025 foi um total de 18.926 hectares. E, como falei antes, o número de famílias cultivadoras de lúpulo ha descendido um pouco e agora temos aproximadamente 965. Em 2024, a Alemanha recuperou sua posição como principal país produtor de lúpulo no mundo. Isso é muito importante. Anos atrás, Estados Unidos era o maior produtor de lúpulo, mas o que aconteceu? Devido à caída do volume de craft beer nos Estados Unidos,
que utilizavam muito lúpulo flavor, tal como Mosaic, Simcoe, Citra, eles acho que não tiveram uma reação temprana e continuaram cultivando pese a la caída do volume desse tipo de cerveja. E aí, há 2 anos atrás, eles retiraram miles de hectáreas de cultivo e aí baixaram um pouco sua posição de liderazgo, por falar assim, em volume de cultivo de lúpulo mundial. Falar um pouco da vantagem da Alemanha reside em sua cadeia de valor transparente, a expertise que temos em renomado Instituto de Pesquisas de Lúpulo ubicado em Hüll. Hüll é uma região muito perto a Hallertau, que impulsiona cultivo sustentável. O sistema de processamento de lúpulo de Ponta Garanche, de pellets e extratos de mais alta qualidade do mundo, com os produtores detendo aproximadamente 40% da produção. Para enfrentar os desafios climáticos, a TEM, esse projeto de irrigação, estamos continuamente desenvolvendo novas cepas. E essas novas cepas têm uma propriedade de ser clima tolerante. Elas podem suportar mais calor e precisam de um consumo de água menor. Esse é o novo, digamos, norte. E, por exemplo, de variedades que já são clima tolerantes, temos Titão, que já alguns de vocês estão utilizando. Mandarina Bavaria também é um lúpulo clima tolerante. O Tango também. E estamos continuamente desenvolvendo novas cepas que se puedan resistir esos cambios climáticos tan elevados que estamos experimentando. Ao se alinhar as necessidades dos cervejeiros, a Alemanha consolidou então seu papel como líder global em lúpulo. Aqui uma slide do ano 2024, mas 2025 não mudou muito, mas queria informar vocês dos top 10 países exportadores do lúpulo. E vocês estão nessa fotografia do número 4, não? Já superou o Brasil, incluso Estados Unidos. E eu queria mostrar, já que vamos falar mais adelante de extracto CO2 também, as proporções que esses países têm com diferentes produtos de lúpulo. É óbvio que a maior quantidade de consumidores compram ou exportam pellets 90. A proporção de uso de extracto, com exceção de países como Espanha, ou Bélgica, Itália e o Reino Unido, utiliza mais ou menos 50-50, 50% de extracto CO2 já. Nossos produtos de lúpulo na HBG, preservando sempre a qualidade natural. Nós temos nosso portfólio lúpulo em cone, que vendemos em uma saca se chama RB60, aproximadamente 60 quilos, cones secos. E também temos para cervejeiros que queiram fazer uma cerveja tipo fresh hops, esse cone empacado em embalagem ao vazio, ok? Para preservar suas propriedades. Luego,
pellets, que es un mayor producto de lúpulo consumido a nivel mundial, pellets 90, pellets 45. Vamos a hablar un poquito más adelante de por qué se llama así y qué características tiene. Y también producimos isopellets. Algunas cervecerías utilizan ese lúpulo para, digamos que reducir un poco los tiempos de fervura y tienen otras condiciones. Y extracto CO2 y también producimos extracto AIKI, Isomerized Kettle Extract. Es un producto que también muchas conocidas cerveceras a nivel internacional utilizan. Vamos a entrar ahora a abordar directamente o tema que vocês pediram e é porque produtos à base de lúpulo, não? Um pouco até a década de 1950, o lúpulo era todo em cones, não? Uma logística complicada e uma qualidade também sem proteção contra oxidação, inestáveis, porque são unos sacos de aproximadamente 100 kilos. Imagina transportar toda esa cantidad de lúpulo en sacas de Alemania para Brasil o Alemania para Japón. Era muy complicado, ¿no? En la década de 1960 fueron dados los primeros pasos con lúpulo en pó, una densidad aparente de aproximadamente 200 a 300 gramos por litro. Extractos de lúpulo con solventes como metanol, hexano o cloreto de metileno. Suena un poco químico, ¿no? En la década de 1970, desenvolvimiento de pellets de lúpulo con una densidad de aproximadamente 550 gramos por litro, embalados en filmes compostos laminados, que es lo que ustedes normalmente fornecen actualmente. En la década de 1980 fue introducido la extracción con CO2, inicialmente con CO2 en forma líquida y poco después con CO2 en un estado que se llama supercrítico. Vamos a ver ahora algunos slides con ese processo. As principais vantagens, não, dos produtos de lúpulo: uno, logística, o transporte em paletes, armazenamento, empilhamento, homogeneidade, estabilidade com certa proteção contra a oxidação, possibilidade de dosagem automática, em linha, na sala de braçagem, maior rendimento também na sala de braçagem, clarificação mais eficiente ou fácil do mosto na sala de braçagem também, por meio do whirlpool separador, e menores pérdidas de mosto também, e menor dosagem de componentes indesejáveis. Aqui temos, para informação de vocês, a linha azul de diferentes variedades de lúpulo a nível mundial. Aqui vemos lúpulo aroma em azul, o bitter, amargo, e os flavor hops. Aqui sucedió algo, ¿no? ¿Se lembran? Corona. Corona cambió mucho, digamos, la forma de fazer cerveja. Hubo muitas mudanças das receitas. Cervecerías grandes, digamos que eliminaron el lúpulo aroma y trocaron receta para 100% lúpulo amargo, también por un tema de costos. Y ahí vocês miran la caída
bien considerable de lúpulo special, también por custos, ¿no? Y por, obviamente, un consumo en los Estados Unidos muito menor de cervezas craft, que são as cervezas que mais lúpulo flavor consumem. Então, o bitter é agora, digamos que o tipo de lúpulo de amargor que mais se consome, seguido por lúpulo aroma, mas com uma tendência também a la baixa. Desde o ano aqui vem 2010 até 2025. Essas são as hectáreas de cultivo aqui. Requisitos gerais para um produto de lúpulo, não? Os produtos de lúpulo convencionais devem superar as desvantagens do lúpulo em cones sem alterações químicas dos ingredientes, por meio de processos suaves. Na Alemanha, na União Europeia, quando você compra um lúpulo, você está comprando um produto de qualidade que tem muito controle a nível agronômico, até nível da finalização da produção, não? A União Europeia regula a transformação do lúpulo em produto, principalmente para garantir a identidade da variedade. Você não está comprando uma misturança de vários lúpulos, sino que está comprando um lúpulo realmente com uma variedade pura. Na Alemanha, o processo de transformação é supervisado pelos municípios, têm pessoal, têm funcionários em las prefecturas regionais também que estão controlando. Certificação da região de cultivo, variedade, ano da safra. Junto ao produtor, cada fardo recebe um número próprio. Então, você pode fazer uma traçabilidade de seu número de batch que recebeu até a fazenda onde se produz esse lúpulo. No âmbito da avaliação neutra da qualidade, cada lote também é mostrado e testado em quanto à pureza da variedade, teor de água, grau de infestação e teor de sementes. Acompanhamento do processamento em peles ou extracto, cada lote produzido recebe um número, mas os lúpulos utilizados são registrados com muita precisão. Como falei antes, é possível rastrear cada produto até o lúpulo utilizado. As variedades estão claramente definidas e, em caso de dúvida sobre o uso de produtos fitossanitários, é possível também recorrer às amostras originais de cada produtor. O regulamento aplica-se apenas a produtos de lúpulos convencionais, como pellets 90, 45, extracto, e não a produtos isomerizados, nem a preparações de óleo de lúpulo. Aqui temos uma foto bonitinha do produto que vocês mais utilizam na cervejaria, são pellets 90. E vamos falar um pouquinho aqui dos pellets, não? Os pellets normais, tipo 90, quer dizer que o rendimento é de 90 a 96 quilos de pellets a partir de 100 quilos de lúpulo em cones. Actualmente, já não é mais 90, é mais 94, 96, mas o rendimento ha incrementado, se han optimizado as produções, mas o nome ficou igual, para evitar confusões. E eles são praticamente idênticos ao lúpulo em cones. O peso menor resulta da sacagem da separação de impurezas, folhas, videira ou partes de cauda. Os pellets 45, o tipo 45, são enriquecidos com lupulina. Então, aí em um processo criogênico, a muito baixas temperaturas, aproximadamente menos de 32 graus centígrados, se separa a parte vegetal da lupulina e se estandariza o nível de alfa-ácidos. Ok?
Por exemplo, se um Perle 90 tem aproximadamente 5% de alfa-ácido, o Pélex 45 pode duplicar essa concentração e fica com 10. Muitos cerveceiros acham interessante porque eles não têm que cambiar nada na receita, não têm que alterar o valor, não têm que pesar, também não, porque sempre é um valor estándar e uma quantidade também estándar, não? Outras vantagens a nível de processo é que você produz uma quantidade trup menor, porque a parte vegetal não tem. Então, a carga específica de seu Whirlpool também é mais baixa. Esses quilos por metros quadrados diminuem. E diminui também a perda de mosto, em termos econômicos, e também o arrastre de possíveis sólidos totales hacia a fermentação. ¿Okay? Obviamente, esse produto é um pouco mais custoso, porque tem um processo, digamos, que demanda muita energia e é um processo, digamos, complicado, não? Uma redução, como falei, adicional de peso em comparação com os pellets normais resulta da separação das partes de folhas e hastes da concha. O teor de alfa-óleo dos pellets da tipo 45 chega a atingir o dobro do valor do lúpulo de partida. Antes da extração com CO2, são produzidos pellets normais para aumentar a densidade aparente de 140 a 500 e poucos gramas por litro e para esmajar as glândulas de lupulina. A membrana da lupulina impede uma fácil transferência de substâncias e o tipo 45 não é adequado, pois o produto é muito fino que dificulta a percolação de CO2. Então, a matéria-prima, vamos falar assim, para produzir extrato CO2 é pellets 90. Está bem? Por quê? Porque tem uma densidade elevada, de aproximadamente 500 e poucos gramas por litro, e porque a glândula, durante a pelletização, sofreu, e foi praticamente a glândula de lupulina, está, digamos que, aplastada ou machucada para que o CO2 pueda entrar, percolar e fazer seu trabalho aí. O que entendemos por estratégia? Quando você todos os dias cedo prepara seu chá ou prepara seu café na manhã com água quente, é um processo simples, mas é um processo de extração. Você está extraindo desse café ou chá uma substância com um solvente, nesse caso que é água quente. Significa, então, em geral, a transferência dos componentes de um sólido para uma fase líquida. A preparação de café, como eu falei, é um processo ou chá de extração cotidiano, não? No qual a água quente é o meio de transporte. Após a extração, as fases de solvente dos componentes podem ser separadas, por exemplo, por evaporação do solvente. No caso de uma solução aquosa, a separação pode ser realizada, por exemplo, por secagem ou pulverização. Além da água quente, os solventes típicos são, em particular, o etanol, frequentemente misturas com água, os solventes inorgânicos como hexano, acetona ou acetato de etila, substâncias anteriormente comuns, como metanol ou cloreto de metileno, não são mais utilizadas por motivos fisiológicos e ambientais. Mas, inicialmente, foram substâncias que, digamos, foram utilizadas para essa função. Para a extração de lúpulo, ainda se utiliza uma proporção muito pequena de etanol e, fora disso, CO2 comprimido. Ambas substâncias presentes na cerveja também. Portanto, como solventes para o lúpulo, utilizam-se apenas ingredientes próprios da cerveja.
Etanol está em cerveja, CO2 também está na cerveja. Ok? Então, a mensagem é que os extratos de CO2 é um produto natural. É um processo, digamos, físico de extração que não incorpora substâncias extrañas, ¿ok? Que van luego a afectar a cerveza. No, un producto natural. Y con esa idea es mi intención que salgamos de esta palestra con ese convencimiento. Dependendo da tarefa, são utilizados solventes polares, por exemplo, água quente, etanol ou misturas de ambos. Solventes apolares são o hexano ou agora apreciado dióxido de carbono na forma fluida. A extração a alta pressão com CO2 é realizada com pressões de até 500 bar. Muita pressão, muito elevada. O resultado é um concentrado sem sólidos, na forma altamente viscosa. Não sei se vocês han entrado já em contato com extrato CO2 e parece uma resina, não é? Muito viscoso. Idealmente, todos os componentes de valor estão presentes no extracto e, como falamos antes, eles oferecem também vantagens na parte logística devido à concentração. A concentração de um extracto de lúpulo de amargor tem normalmente 53%, pode ter 55% ou 56% de alfa. Normalmente pellets 90% de amargor pode ter entre 15%, Polaris 19%, Titan 18%, por aí. Então, praticamente quadriplica a concentração. Os extratos são também mais estáveis ao armazenamento do que, por exemplo, os pellets. Para o lúpulo são utilizados mundialmente apenas solventes próprios da cerveja. Menos de 5% dos extratos da lúpulo são produzidos com etanol. Solo em Alemanha há uma fábrica de um competidor que utiliza ainda etanol como solvente. E a maior parte é produzida com dióxido de carbono em estado supercrítico, como falei antes, 500 bar máximo. E o extrato de etanol não é considerado aqui devido a sua pouca importância. O princípio da extração com CO2. O CO2 é comprimido, apresenta uma densidade semelhante a de um líquido, pouco embaixo de 1 gramo por centímetro cúbico, e é capaz de dissolver, em particular, substâncias apolares do lúpulo, como os compostos amargos e aromáticos. E a extração ocorre na fase líquida e supercrítica, principalmente aqui. A densidade do CO2 em diferentes pressões, podemos ver aqui como vai incrementando a densidade em função de um incremento de pressão em bar. Okay? Já aqui é supercrítico normal, entre 220 e 300, e 500 bar é um supercrítico já, e com uma densidade de 960 gramos. As propriedades de dissolução aumentam com a pressão, como mostra a gráfica, consequentemente com a densidade do CO2, o que reduz os tempos de extração. Mientras a pressão é mais baixa, os tempos de extração são mais longos, não? Com um aumento de pressão, a viscosidade e a polaridade do CO2 diminuem e o espectro de substâncias extraídas se amplia. Mais substâncias são dissolvidas. Atualmente, pressões supercríticas entre 250 e 500 bar são comuns. O CO2 líquido é ineficiente, ineficaz, demais e, portanto, antieconômico. Embora um nível de pressão mais alto implique custos mais elevados para os reservatórios de pressão. Aqui podemos observar uma gráfica do processo. Temos aqui um extrator cheio de pellets 90, que é atravessado por CO2 em estado supercrítico, com pressão e temperaturas fixas.
o que dissolve os componentes. A mínima quantidade para elaborar o extracto, que quizá é importante para alguns de vocês, são 1000 quilos de pellets. Esse é o número, ou a quantidade, o volume do batch por cada produção. O CO2 é expandido para menos de 73 bar e se evapora. CO2 gasoso sem propriedades de dissolução. E o extracto se separa e se deposita em um separador, aqui. E o CO2 subcrítico gasoso liquefeito em um condensador comprimido até a pressão supercrítica, ajustado à temperatura desejada, aproximadamente 50 Celsius, em um trocador de calor, bombeado e volta para o extrator. Eu traço um filme para ver um pouco e entender de maneira visual um pouco mais o processo. Falei anteriormente um pouco da lupulina. Essa é uma foto aqui com microscopia eletrônica. Aqui podemos observar em os cones as glândulas de lupulina, ainda intactas. E aqui já foi pelletizado o lúpulo a pellets 90. E essa é a razão de por que utilizamos lúpulo 90, o TIPS 90, para fazer o extracto, para que o CO2 possa percolar aqui e fazer a extração de todos os componentes amargos e aromáticos. Os alfa-UVs, os importantes ácidos alfa e beta, vêm como partes das resinas macias. Por outro lado, os polifenóis, os compostos amargos associados, especialmente os compostos amargos envelhecidos aos UVs apenas de forma limitada. Todas as substâncias aromáticas são extraídas. O meio totalmente inerte e as temperaturas moderadas evitam qualquer reação química. E, na maioria dos casos, são instalados 4 extratores por planta em paralelo que permitem uma operação semi-contínua. Essa é uma foto aqui de nossa planta de extração, que devo falar que essa planta de extração de pelletização e extrato mais moderna do mundo, mais grande, e fica na poblação, no povo de St. Johann, em Train, em Baviera, e se chama Hopfenveredelung St. Johann. Aqui vemos algumas, uma foto visual da planta e também temos muitos, digamos, armazenagens em frio, porque o lúpulo, tanto em cone, antes de ser processado, como depois, produto final, é armazenado entre 0 e 5 graus centígrados. Aqui podemos ver o contenedor de 1000 quilos de pellets 90 e esse lúpulo vai ser ingressado aqui no extractor para ser, digamos, produzido como extracto CO2. Eu tenho aqui o filme.
ficou um pouquinho mais claro como é esse processo, como é a dimensão de uma planta, de um procedimento assim. Vamos fazer agora uma comparação típica entre peles e extracto CO2, nesse caso a variedade Hércules. O grau de enriquecimento AG, em alemão, Anreicherungsgrad, neste caso entre os peles e o extracto é de aproximadamente 3,5. A partir de 100 gramos de peles, obtemos 35 gramos de extracto, ok? E você aqui vê uma comparação um pouco com o grau de enriquecimento entre ácidos alfa e beta, componentes de envelhecimento em peso, óleo de lúpulo, polifenóis. Aqui muito importantes. Extracto CO2 não tem praticamente polifenóis. Podemos falar um pouco mais adelante a implicação que isso possa ter também em uma cerveja. Também baixa quantidade, e a clorofila bastante menos, que praticamente um produto natural verde que é muito similar ao cone, não? O óleo de lúpulo e os ácidos amargos são totalmente dissolvidos. Os componentes de envelhecimento das substâncias amargas e o xanto-mol são pouco solúveis. Os polifenóis são solúveis apenas em traças. E a clorofila é pouco solúvel, embora os extratos de CO2 supercrítico deixam geralmente verdes. Eu, como cervejeiro, que trabalhei 20 anos em uma cervejaria, me impactava quando recebia o lúpulo e quitava a tapa e via um color assim, às vezes marrom. Não vou dizer a procedência de lúpulo, e às vezes chegava lúpulo da Alemanha, da HVG, verde clorofila, e é impressionante, não? Se assemelha mais a lo que uno espera como um produto, não? O CO2, falar das características do extracto, é um solvente seletivo de caráter não polar. Como os componentes de envelhecimento, por exemplo, ácidos humilínicos, quase não são dissolvidos. O extracto de CO2, no grupo de substâncias amargas, limita-se essencialmente aos ácidos alfa e beta. Segundo a nomenclatura antiga, as resinas moles. A evaporação de CO2 requer baixas temperaturas e o espectro de óleo do produto permanece ampliamente preservado. Vocês podem fazer extrações de lúpulo de amargor e de lúpulo aroma também. Não solamente se extrai Hércules ou Polaris, também se extrai Perle ou Mittelfrühe, ok? Por meio da técnica de separação fracionada, o espectro de componentes pode ser separado principalmente em extractos de substâncias amargas com baixo teor de óleo ou em extractos também enriquecidos com óleo, sem quaisquer aditivos. Os dois extratos podem ser também dosados de forma direcionada no início ou final da fervura. Vamos tocar o tema de índice de armazenamento de lúpulo, que vocês também acho que conhecem, HSI. E que nos diz o HSI? Segundo a SBC, Association de Cervejeiros Americanos, um indicador do envelhecimento oxidativo dos compostos amargos do lúpulo, não? Dependendo da safra, dependendo da variedade, ele varia entre 0,26 a 0,35 no lúpulo recém-colhido, não? Aumenta como envelhecimento, por exemplo, para 0,36 a 0,46 em um envelhecimento moderado e para valores superiores em um envelhecimento já acentuado. No extrato de CO2, o HSI é sempre mais baixo que no lúpulo pellets, pois os componentes de envelhecimento são menos solúveis em CO2. Como mostram
exemplo aqui embaixo. O HSI aumenta em pellets envelhecidos, mas não na mesma proporção que o lúpulo em pellets. Aqui temos umas comparações de pellets recém-colhidos, 0,33, envelhecidos, 0,48, e um aumento de 0,15, e o extracto muito maior, 0,29, 0,37 envelhecido, e o aumento é de 0,08. Temos umas taxas também de transferências, indica um pouco a porcentagem de uma substância presente no pellet que passa para o extracto. Aqui chama a atenção um pouco que a redução quantitativa de nitrato, metais pesados e ferro, redução significativa do cobre e moderada de agrotóxicos. É uma molécula muito complexa também. Para medir um pouco a estabilidade do extracto, fizemos alguns testes, 6 extractos de CO2, com pellets frescos, envelhecidos, variedades usadas foram Hércules e pellets, pressão de extração entre 280 e 500, mais um extracto de etanol, armazenamento a 20 graus em latas e resumo dos resultados após 8 anos de armazenamento. Análise com toda a analítica típica de EBC, 7.7, 7.8, o óleo, cromatograma, etc. Aqui vemos um pouco em azul os resultados dos 6 extractos de CO2 foram calculados como média, uma vez que a dispersão foi pequena. De acordo com o conhecimento atual, não? O extracto de CO2 representa a forma mais estável de um produto de lúpulo. Os ácidos alfa e beta permanecem praticamente idênticos aos valores iniciais, mesmo após 8 anos a 20 graus centígrados. Ocorre uma transformação moderada das substâncias aromáticas e mesmo sem uma adição direta de oxígeno, são possíveis processos de oxidação devido à liberação de oxigênio. Existe um ambiente ácido causado pelo CO2, combinado com pequenas quantidades de água, 1 a 4%, e isomerizações catalisadas por ácido também são, pelo menos teoricamente, concebíveis. Os sólidos na cerveja provenientes de pellets e extracto. Suponemos uma dosagem de 6 gramas de alfa por hectolitro da forma de pellets, com um teor de alfa de aproximadamente 17, dosagem de 35 gramas de pellets por hectolitro, com cerca de 35% de substâncias extraíveis, água, ácidos amargos, óleo de lúpulo, proteína, carboidratos, resultam 23 gramas de matéria sólida, que é igual a sedimentos por hectolitros ou 230 miligramos por litro, que absorvem cerca de 70 gramos de mosto por hectolitro, ou 0,7 gramos por hectolitro. Isso que falamos antes de essas pérdidas, ¿no?, que existen na cervejaria também, utilizando diferentes produtos de lúpulo, neste caso pellets. É uma cerveja de malte integral com 11% de extracto, obtém-se cerca de 220 miligramos por litro de substância seca de sedimentos quentes, ou trup quente, ou seja, uma ordem de grandeza comparável. Como extracto, não se dosam sedimentos. As perdas de mosto devem ser estimadas em cerca de 70 gramos por hectolitro. Se você considera um preço de 35 euros por hectolitro de mosto, calcula-se aproximadamente 0,025 euros por hectolitro de mosto a ser adicionado na forma de pellets de sedimentos em comparação com o uso de extracto. Qual é a eficiência do Whirlpool na separação de sedimentos a quente? Não há concessões.
Falamos inicialmente, acho, um pouco das comparações e vantagens. Vantagens, logística, com pellets o peso a ser movimentado é de aproximadamente 3 a 5 vezes maior do que com extracto. A redução do volume entre extracto e pellets tipo 90 é de cerca de 10 vezes. Assim, todos os aspectos logísticos como transporte e armazenamento são mais econômicos com extracto. Estabilidade, que vimos recentemente, prazo de validade de 5 anos. O extracto é melhor que o pellet. Para os pellets recomendamos uma temperatura de armazenamento de 5 graus. Para o extracto bastam 10 a 15. Custos. O custo da substância amarga em euros por quilos, alfa é mais alto no extracto do que no pellet, o que se deve aos custos de fabricação e às perdas adicionais de processamento. A taxa de isomerização são praticamente idênticas para pellets e extracto em sistemas de braçagens modernos. Diferenças composicionais: os extractos são pobres em polifenóis, mas praticamente idênticos, isentos de nitrato. Aplicação problemática na fase de braçagem Whirlpool é na adição de lúpulo, devido ao comportamento de dissolução dos extractos. Sem adição de sólidos, os extractos pellets de alto alfa, por exemplo, a 6 gramos alfa por hectolitro, resultam em cerca de 25 gramos por hectolitro de sólidos. Vamos falar um pouco da embalagem do extracto. O extracto é muito viscoso e, dependendo da temperatura, fica líquido a partir de 25 a 40 graus. Ele é envasado em recipientes metálicos, normalmente em latas de folha de chumbo com revestimento especial, com capacidade de 500 gramos a 5 quilos. Então, o mínimo embalagem que nós podemos fabricar para extrato são latas de 500 gramos. Ok? Normalmente, as cervejarias industriais grandes utilizam barris de 200 quilos. Custos de embalagem comparativos entre pellets e extracto, considerando a unidade mais comum de 5 quilos de pellets por folha e 1 quilo de extracto por lata. Aqui você vê um pouco a diferença em custo por peso, em euros por quilos. Um pouco mais custoso. Teor de alfa em peso, promédio 15% e 53%. E custo por quilo de ácidos alfa, 1,3 e o extracto 2,10. Vamos falar um pouco da dosagem do extracto, não? No caso mais simples, faz-se furos nas latas e pendura-se em uma cesta dentro da panela de mosto. O mais sencillo, o mais fácil, não? Elas se escoam rapidamente e se espalham pelo mosto, onde formam inicialmente uma emulsão para em seguida dissolver os ingredientes. Existem também recursos simples para cervejas de médio porte na dosagem de extracto, como, por exemplo, recipientes externos de dosagem. Nesse caso, as latas também devem ser perfuradas. Em geral, os ingredientes do extracto se dissolvem um pouco mais lentamente do que os dos pellets. É um caso prático, seguramente, em cada cervejaria, de como lidar com embalagens abertas, não? As cervejarias menores frequentemente são obrigadas a pesar quantidades parciais de embalagem de pellets para adição de lúpulo. Tecnicamente, isso não representa nenhum problema. No entanto, a proteção contra oxigênio na embalagem aberta é perdida.
Recomendamos, portanto, que as embalagens abertas sejam mantidas em um congelador até o momento de uso. A pesagem das quantidades parciais de uma lata de extracto é difícil de realizar e não recomendada. É preferível utilizar embalagens em unidades menores. Também é possível encomendar latas com uma quantidade definida de alfa por lata para permitir uma dosagem adequada. Automatização da dosagem de extractos na abrasagem. As latas também podem ser perfuradas ou colocadas nas cervejarias menores em um estanque de dosagem externo. E a partir daí ser automaticamente lavadas com mosto em circulação no momento desejado, para aproveitar todo esse extracto que fica embebido aí. As latas vazias devem ser removidas manualmente. Aqui vemos um exemplo de uma dosagem automática, neste caso com barris de extractos com capacidades de 200 quilos. Então, tem aqui uma câmara de aquecimento, o barril de extracto aqui, número 2, a ser esvaziado no recipiente de acordo com o nível de enchimento, recipiente de agitação, sem introduzir ar. Normalmente aqui temos uma atmosfera de CO2 também. Agitador suave, apenas para homogeneizar. Medidor de vazão e bomba. Então, você aí logra uma dosificação muito precisa hacia a paila de fervura. A quantidade de extrato retirada pode ser dosada diretamente na panela ou em um dispositivo de pré-dissolução, no qual o extrato é mosto, água quente, se misturam e são bombeados para a panela na forma de emulsão. Os barris são geralmente trocados manualmente. Aqui vemos algumas fotos de equipamento da dosagem de extractos na abrasagem. Esse é o barril de lúpulo de 200 quilos. E aqui tem um equipo, o tanque para fazer a homogeneização baixo um ambiente de CO2 e de aí com uma tubulação e toda a parte, digamos, de medição e bombeo para ser dosificada precisamente. Normalmente, isso é utilizado em cervejarias já muito grandes, ¿no? Com muita produção de volume. Também existem IBC containers com 1000 quilos de lúpulo extracto. 200 quilos não é o limite. O limite são 1000 quilos, que é muito grande esse contenedor. Aqui observamos uma dosagem manual da abrasagem. As latas são perfuradas e podem ser colocadas em esses tanques externos. ¿Por qué 3 tanques? Porque esa cervecería, por ejemplo, tiene 3 adiciones de lúpulos diferentes. Son lúpulo amargo y 2 aromáticos en diferentes momentos. Mas al finalizar la dosificación, tiene que retirar manualmente esas latas para colocar as próximas. São tanques pressurizados, obviamente, ligeiramente aqui, cerrados. Por lo geral, o lúpulo quente entra aí e faz a dissolução desse extracto para luego ser bombeado a la panela de fervura. Aqui um exemplo que trago para vocês de uma lata de 1 quilo. A lata de meio quilo é mais ou menos a metade desse tamanho, ok? Aqui vemos a lata perfurada. Também existe um abridor de lata e a tapa é retirada completamente. Não necessariamente tem que perfurar.
Vamos conversar um pouco dos limites de carga dos pellets do transporte. O transporte apresenta sempre um problema específico. Tem fases de aquecimento, por exemplo, em transportes mais longos para o exterior, ou durante períodos de espera sem refrigeração nos portos. Isso pode provocar reações inesperadas, ruins. Além disso, transportes rodoviários ou ferroviários de longa duração podem ocorrer em temperaturas elevadas. Aqui temos um exemplo de evolução da temperatura de um transporte do porto de Hamburgo a Japão. Incorporamos um registrador da temperatura em cada container de exportação para monitorar a temperatura desde a saída da fábrica, armazenagem refrigerado até a cervejaria. Aqui tem uma ilustração do transporte normal de containers no inverno, sob ou convés, tolerável a temperatura. Esse é o tempo de transporte. E aqui temos uma comparação com o transporte no verão, contenedores na Poral, combinados com tempo de espera no porto, muito quente. Aí já praticamente você destrui o produto, não? E o lúpulo que vocês recebem aqui da agrária, tudo é transportado em containers refrigerados. E isso não fazem todos os fornecedores. É importantíssimo para preservar a qualidade. Pode ser que isso não aconteça, mas é melhor assegurar a qualidade do produto, pagando um pouco mais por este transporte refrigerado do lúpulo. Aqui também temos exemplos de containers no convés, muito calor. E aqui, um caso muito interessante, um container ao lado de um tanque de óleo pesado, aquecido. Você não pode elegir onde vai ir seu container no barco. Se eles decidem que o lugar livre disponível é aqui, por exemplo, ao lado do tanque de óleo, o produto que vai chegar no Brasil, o destino final, já está descartável, não pode ser utilizado. Então, é muito importante valorar que o seu lúpulo digamos, transportado pela agrária hasta sus armazenes es en containers refrigerados. ¿A cuántos grados? Está entre 0 y 5, promedio 3. O que acontece quando as temperaturas aumentam? Acho que a foto fala por si mesma, não? O gás protetor na película se expande, sendo que especialmente o CO2 é dissolvido. Os componentes aromáticos altamente voláteis do lúpulo são liberados. Enriquece uma fase gasosa da película. Inicia-se uma descomposição de aminoácidos que libera substâncias extremadamente voláteis, como acetona, isopreno, DMS, entre outras. Estas enriquecem a fase gasosa. No total, a pressão do vapor ou do gás aumenta drasticamente. Aqui vocês têm 40 graus, que acontece em el dia 1, aos 3 dias e aos 5 dias. Consequência da formação de gás, as substâncias gasosas necessitam um volume de expansão, obviamente, que não existe na película. Consequentemente, a pressão no filme aumenta até que inevitavelmente surja uma fissura, um buraco em algum ponto
a costura de soldagem se rompa. Não? O gás escapa e em troca ar pode penetrar no filme. Todos os componentes sofrem oxidação, que ocorre rapidamente, especialmente em temperaturas elevadas. A expansão do gás nas películas dentro da caixa pode romper as fitas adesivas ou de cintagem. Em uma caixa de papelão podem haver filmes com e sem furos. Em casos extremos, as caixas opales se expandem tanto dentro de um container, tomando o difícil de descarregar. Então, as fases de aquecimento entre o armazém refrigerado do fabricante de pellets e a cervejaria devem ser identificadas e controladas. Container refrigerado é a solução. Transporte de extractos. Para controlar esse fenômeno, hoje em dia, costuma-se utilizar containers refrigerados para o transporte marítimo. Os custos são cerca de 2,5 vezes superiores aos de um container normal. Mas, para diminuir custos e logo ter uma qualidade ruim, não dá, não? Então, é que ter muito cuidado com o transporte desse produto, em caso de pellets. No caso de extrato, o efeito de inchado ou balonamento não ocorre. Como ele também é mais estável durante o armazenamento, não é necessário o transporte refrigerado. Não? Existem cervejarias em regiões desfavoráveis, por exemplo, na África, que preferem utilizar extrato apenas devido a esses problemas de transporte e armazenamento. Vamos a mirar um pouco a eficiência dos alfa-ácidos durante a fervura. Esta curva ilustra um pouco a isomerização. Os componentes dos extractos dissolvem-se inicialmente mais lentamente que os dos pellets, cujos sólidos e componentes polares facilitam também a dissolução. Os extratos não polares não contêm agentes solubilizantes. É necessário formar primeiro uma emulsão, o que leva tempo. Um movimento, uma convecção vigorosa durante a fervura é essencial para a distribuição e emulsificação do extrato. Panelas velhas, desgastadas, são menos adequadas para o extrato, porque ele não se dissolve bem e quizás fica no fundo da panela. Somente perto do final da fervura é que a formação de ácidos isoalfa em pellets e extractos se torna praticamente igual. Dosagem posteriores de extracto, tempo de fervura mais curto, reduzem a taxa de isomerização em comparação com os pellets. Então, aqui vem que ele necessita um pouco mais tempo para isomerizar que o pellets, mas ao final praticamente são iguais. Taxas de isomerização após a separação do sedimento quente. Com os pellets aumenta a quantidade de sedimentos de turbo quente a serem separados, o que está associado a perdas de. Nessa forma, as taxas de isomerização se equiparam. Aqui você vê uma gráfica de antes dessa separação, como são os rendimentos e praticamente depois, praticamente iguais. Os sistemas de braçagem modernos, com movimento de fervura intenso, raramente se observam diferenças sistemáticas nos rendimentos de substâncias amargas e nas taxas de isomerização. Como síntese, o extrato pode alcançar os pellets, não há tanta diferença, não. Vendo um pouco as diferenças, não, na tecnologia de fabricação de cerveja, temos seguintes observações fundamentais. O CO2 dissolve
apenas de forma limitada os compostos amargos, além dos ácidos alfa e beta. No lúpulo fresco, faltam, portanto, parte dos compostos amargos associados que podem ter um amargor agradável. No extracto de lúpulo envelhecido, a situação muda. As substâncias amargas na faixa dos componentes de envelhecimento prejudicam a qualidade do amargor. É recomendável usá-las como extracto de CO2. O CO2 dissolve apenas traços de polifenóis, entre os quais se incluiu o xanthumol. No lúpulo fresco, os polifenóis de baixo peso molecular, em particular, podem ter um efeito positivo no sabor da cerveja, maior corpo, drinkability, estrutura, amargor agradável. Atribui-se eles também um efeito positivo na estabilidade do sabor. Se forem dosados polifenóis do lúpulo, faltam os causadores típicos da turbação de cerveja. A estabilidade da turbação da cerveja é melhorada utilizando extracto. O uso de PVPP pode ser reduzido. Isso é um argumento também a favor do extracto. Ao longo do armazenamento, os polifenóis oxidam e se polimerizam, perdendo suas propriedades positivas. Um extracto de CO2, então, vantajoso, pois os polifenóis negativos também não são solúveis. O ferro ou o cobre afetam negativamente a estabilidade do sabor da cerveja. O extracto de CO2 evita em grande parte a dosagem desses metais provenientes do lúpulo. Aqui vemos um pouco a comparação entre dosagem dos ingredientes de pellets, Hércules, extracto CO2, com uma dosagem de 6 gramos alfa por hectolitro. Interessante aqui, sobretudo polifenóis. Dosagem em pellets, dosagem em lúpulo, extracto, 3,5, 12. Não tem sedimentos aqui. Muito pouco nitrato. Então, tem algumas, digamos, vantagens também, não? Em comparação. A dosagem das substâncias amargas presentes nos pellets, quando frescos, deve ser avaliada positivamente. No caso de pellets envelhecidos, ocorre o contrário, não? Nesse caso, deve dar preferência aos extractos. A quantidade de polifenóis dosados com pellets, 12 miligramas por litro, dos quais 6 miligramas dissolvidos na cerveja, é baixa em comparação com os polifenóis do malte, aproximadamente 100 a 150 miligramas na cerveja. Também, nesse caso, os pellets frescos apresentam uma ligeira vantagem. Com o avanço do envelhecimento, os extractos são preferíveis, uma vez que os polifenóis envelhecidos não são capturados. Minha recomendação na utilização é quizá não ir direito a 100% extracto. Muitas cervejarias a nível mundial fazem uma combinação, uma mescla de 50% extracto e 50% pellets, para compensar um pouco essa falta de polifenóis que hablamos e outros componentes também que são aportados com essa parte vegetal do pellets 90. Aí vai ter uma combinação muito legal também para a sua qualidade. Vamos às conclusões, aspectos essenciais dos extractos de CO2. Em termos de custos de embalagem, o extracto é mais caro que os pellets, pois as latas são mais caras do que embalagens da folha. Em termos logísticos, o extracto é superior aos pellets, pois a concentração resulta em menor volume e o extracto é significativamente menos sensível a temperaturas. Não são necessários transportes marítimos em containers refrigerados, mas algumas cervejarias, consórcios grandes, também transportam extracto em containers refrigerados. Isso queda
à vontade do dono, do comprador, do técnico da cervejaria que quer ser transportados os lúpulos em contêineres refrigerados. Os extratos de CO2 são claramente superiores a todos os outros produtos de lúpulo em termos de estabilidade e armazenamento. O CO2 dissolve substâncias problemáticas como nitrato, cobre ou ferro apenas em traços. Os extratos são obtidos em grande a partir do lúpulo amargo e usados como lúpulo amargo no início da fervura. De ponto de vista de tecnologia de fabricação cervejeira, as diferenças entre peles e extratos são as seguintes. O CO2 não dissolve polifenóis, o que favorece a estabilidade da turbação de cerveja. Não é adicionado nenhum material sólido ou mosto. Isso alivia um pouco a carga do whirlpool e reduz as perdas. E os rendimentos das substâncias amargas de peles ou extratos não apresentam diferenças sistemáticas em caldeiras de fervuras modernas, especialmente quando se consideram as dosagens no início da fervura. Você pode também dosificar extrato aromático 20 minutos prévio a finalizar a fervura para dar aroma, mas obviamente não vai ter uma isomerização por curto tempo, vai haver uma perda, mas algumas cervejarias gostam de ter também extrato aroma e dosificá-lo pouco antes de finalizar a fervura. Aqui algumas referências bibliográficas de onde obtive as informações. Qualquer contato que vocês quiserem ter diretamente, possam me escrever um e-mail, tem alguma dúvida ou querem consultar alguma coisa. Espero haver cumprido com suas expectativas e até haver superado as expectativas que vocês tinham com este tema. Muito obrigado, não, pela sua atenção. Bom dia, David. Parabéns pela apresentação, foi muito boa, o conteúdo Obrigado. Excelente. A minha pergunta é, falando um pouco da complexidade do lúpulo, a gente sabe que tem infinitos compostos, e um deles, não um deles, mas a relação entre alfa-ácidos e resina duras acaba contribuindo muito para o equilíbrio sensorial. E, de um modo geral, os extratos têm uma quantidade de resina dura menor. A gente pode mitigar isso, que nem você mencionou, fazendo 50% pellet e 50% extrato. Mas eu gostaria de entender como é o conteúdo de resina duras no extrato de vocês e se vocês pensam em desenvolver um extrato com esse equilíbrio parecido com o que a gente tem nos pellets. Bom, no extrato, como mencionei, você vai ter uma muito alta concentração de alfa, mas em la práctica, as resinas blandas ou ácidos beta dá uma sensação, uma sensorial, a sua cerveja muito mais suave. O contenido de óleo aproximadamente pode estar entre 3, 4 ou 5%. Nós podemos produzir também, não mencionei porque é um tema quizá um pouco mais avançado, mas nós podemos fabricar fraccionadamente também o extrato e fazer extratos com muita mais quantidade de óleos. E logo você pode se mesclar e utilizar como você quiera, mas normalmente o extrato estándar produzido com essas características que eu mencionei.
muitos, digamos, testes e provas, e na prática, as cervejas produzidas com extracto CO2 100% vão ter uma sensação de amargo muito fina, mas também uma sensação muito mais suave, não? Por falta desses componentes como polifenóis e outros componentes do pellet. Normalmente, quando você empieza a experimentar e se dá conta que a cerveja cambiou consideravelmente por utilização de 100% extracto, você torna e faz também algumas nações misturando algo de pellets, não? Para ter esse equilíbrio. Mas isso é, minha recomendação não é um cambio brusco, a 100% extracto de uma vez, sino ir quizás em proporções, ir alterando essa quantidade, essa proporção. Temos mais uma pergunta aqui. Bom dia, David. Muito obrigado pela palestra. Bom dia. Eu queria perguntar, nessa porcentagem de lúpulo extrato e lúpulo pellet, você falava de 50% extrato e 50% pellet. Dentro desse 50% extrato, você sugere uma porcentagem de amargor ou uma porcentagem de aroma? Qual que seria a sugerência? Vai depender um pouco da cerveja, de como é sua receita, não? Você como cervejeiro define, não? Que vai querer ter como combinação. Por lo geral, a maioria das cervejarias utilizam 100% lúpulo amargo em extracto. Você pode também fazer combinações de 100% extracto no início da fervura e complementar com pellets aromáticos. Também pode comprar lúpulo extracto aromático, combinar. Só que no momento da dosificação, faltando 20 minutos, 15 ou 10 para finalizar o processo de fervura, você não vai ter um rendimento, digamos, elevado do lúpulo, porque não tem tempo de isomerização. Vai ter perdas grandes, não? Mas quem define que colocar, que adicionar, que tipo de lúpulo é o cervejeiro que desenha a receita, não? Pero as opções estão. E fazer os testes, experimentar, é parte fundamental também do trabalho do cervejeiro. Não existe uma fórmula geral do sucesso, não? Bom dia. É uma pergunta voltada justamente para extratos de aroma. Você comentou que o extrato ele demora mais para se dissolver no mosto durante a fervura. E se a gente dosa no final, a gente vai ter uma menor solubilidade dele. Como é que você recomendaria fazer essa dosagem do extrato de aroma, pensando em não perder rendimento do extrato, porque é um produto mais caro? E já associando a isso também, você comentou de cervejarias menores que utilizam tanques à parte para poder fazer a solubilidade do extrato e dosar na fervura. Só que isso não é a realidade da maioria das cervejarias que a gente tem aqui. O pessoal dosa direto na tina de fervura. Como você recomenda a gente fazer essa dosagem no caso de você ter que pesar ou então usar um componente menor para colocar diretamente na tina de fervura? Minha recomendação, se você não... Um tema também de investição de equipamento, não? E minha recomendação é sempre keep it simple. fecha simples. É óbvio que se você dosifica o extracto aroma ao final da fervura, vai perder. Mas
Há cervejarias que gostam de esse aroma, mas não necessariamente precisam ter essa quantidade de lúpulo isomerizado para obter mais IBUs, não? É como uma, vamos chamar, dosificação concienzuda de que vou perder, não? Algo de eficiência, não? Hoje em dia, o tema de custos é bastante estricto, é necessário para sobreviver, para poder ser competitivo, mas nesse caso, a recomendação é quizás adicionar lúpulo pellets, aromático, incluso utilizar pellets 45, também uma boa solução, porque estão mais enriquecidos também, não? Você pode também fazer uma cerveja 100% aromática, com extrato CO2 aromático, vai custar mais, mas também é possível, não? Muito obrigado.